Apesar do fim da pandemia, Cuba ainda luta para recuperar o turismo, atividade vital para a economia. Em Trinidad, um dos principais pontos da ilha, a alta temporada ficou abaixo do esperado. A cidade de Trinidad, a 350 quilômetros a sudeste de Havana, é uma das joias do turismo de Cuba. Mas, apesar do fim da pandemia, a alta temporada foi instável este ano e os turistas demoram a voltar. O turismo não ganhou força, muita gente não conseguiu se recuperar economicamente como no passado, foi inesperado, mas pouco a pouco vamos nos levantar. A maior parte dos 76 mil habitantes da cidade, cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade em 1988, vive do turismo. E todos eles sofrem com a falta de visitantes. Antes da Covid, em comparação com agora, temos 25% menos ocupação. A casa se mantém ocupada o suficiente para sustentar o negócio, os funcionários, a manutenção e gerar um pouco de lucro. Após o recorde de 2018, quando houve 4,7 milhões de visitantes, como resultado da histórica aproximação com Washington, o turismo cubano teve que enfrentar o endurecimento das sanções dos Estados Unidos sob o governo de Donald Trump e a pandemia de coronavírus. A isso se somam as dificuldades econômicas internas que envolvem frequentes apagões e escassez de combustível, das quais nem sempre os turistas escapam. Se tivéssemos eletricidade e transporte garantidos, gasolina fundamentalmente, o negócio fluiria muito melhor e poderíamos deixar a estadia mais confortável para os clientes. Tudo que depende disso, que são muitas coisas. A guerra na Ucrânia, a inflação e o aumento dos custos do transporte aéreo também afetaram a chegada dos europeus. Em um contexto de aproximação diplomática e econômica com Moscou, a ilha comunista aposta, assim, no regresso dos grupos turísticos russos, a partir do aumento das ligações aéreas entre os dois países. Tem mais participação de russos e turcos dentro da cidade de Trinidad. Tem tido menos entradas de espanhóis, italianos, franceses e alemães, que era um mercado muito bom e uma potência muito grande que Trinidad tinha. Esta loja também observou uma maior presença de visitantes da Turquia. Houve um grande turismo turco. Estamos notando isso agora. Isso quer dizer que melhoramos nesse aspecto, porque no passado quase não recebíamos ninguém da Turquia. Já conseguimos captar o sotaque. Ah, você é turco ou grego. Para satisfazer esses novos clientes, alguns artesãos passaram a incluir novos desenhos em suas pinturas, como a mão de Fátima, símbolo de proteção no Oriente Próximo. A disforia de gênero entre crianças, um assunto delicado em muitos lugares, é especialmente preocupante no Brasil. Para os 203 milhões de habitantes, há apenas 5 centros públicos de atendimento a crianças e adolescentes trans. Reunidas em São Paulo, essas 3 mulheres têm algo em comum: a preocupação com a vida de menores transgênero no país. País que, com mais mortes violentas de pessoas trans, 118 em 2022 ou 29% do total mundial. Segundo a Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil, a pauta gira em torno de políticas públicas, mecanismos de proteção para conter as estatísticas. Toda vez que a minha filha passa pela porta, eu fico muito insegura, eu tenho medo. E eu fico muito grata toda vez que ela volta, porque eu sei que isso é um pouco privilégio. Não são todas as pessoas trans que podem voltar. Transformada em ativista dos direitos de crianças e adolescentes trans, Tamires fundou em 2022 a ONG Minha Criança Trans, que tem quase 600 membros. Ela conta que desde pequenininha, a filha Ágata, com 8 anos, demonstrava um desconforto com o gênero masculino, atribuído no nascimento. No Brasil, as cirurgias de mudança de sexo só são permitidas a partir dos 18 anos. É o que a incongruência, ou disforia de gênero entre menores, é um tema delicado, que causa polêmica em muitos países por conta da pouca idade. Em todo o país, há apenas 5 centros públicos de atendimento a crianças e adolescentes para questões de identidade de gênero. O do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo acompanha quase 400, cerca de uma centena entre os 4 e os 12 anos, e tem uma longa fila de espera. Mas não é um tratamento porque a gente não tem um diagnóstico, porque isso não é uma doença. Então é um acompanhamento que a gente faz
nessa descoberta desse adolescente. E aí, se esse adolescente tem uma questão com a voz, por exemplo, a gente já tem uma fonoaudióloga para ajudar. Se esse adolescente passa por uma questão de violência na escola, a gente tem uma assistente social. Celeste viveu há poucos anos os processos de mudança da adolescência. Quando chegou a puberdade, aí vem como um caminhão, vem com força total. Porque aí começa a vir mudança corporal, começa a vir engrossamento de voz, começa a surgir pelo em tudo quanto é lugar. Celeste também iniciou a terapia hormonal aos 16 anos, idade autorizada por uma norma do Conselho Federal de Medicina em 2020, e revelou sua nova identidade na escola, motivando outros a fazerem o mesmo. Mas poucos têm acesso a uma assistência desse tipo. A deputada estadual intersexo em São Paulo, Carolina Iara, destaca, apesar de tudo, alguns avanços em relação à sua geração. A minha geração, por exemplo, não tinha a infância reconhecida, né? Nós só conseguíamos ter a nossa identidade a partir da adolescência e ainda assim clandestinamente, né? A infância não existia para corpos trans. A parlamentar lembrou que ainda há dificuldades básicas e que adolescentes trans, principalmente essas adolescentes trans e travestis, são expulsas de casa com 13 ou 14 anos e vão parar na prostituição. E depois do intervalo, os gols do Campeonato Brasileiro. Palmeiras cede empate e Botafogo vence mais uma. E a tradicional festa de Parintins, no Amazonas, que movimentou a economia e o turismo da região. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.